Você já sentiu bloqueio criativo na escrita? Se sim, como? Olha, já várias vezes, e é terrível isso. No início dessa quarentena mesmo, eu passei por esse momento e foi terrível mesmo, se manifesta no físico da gente. Eu não consegui escrever, mas como que eu fiz para lidar com isso? Eu revisitei textos antigos. Eu fui revisar, eu fui rever, né, esses textos antigos, e eu acabei, né, modificando. Eu acho que foi necessário isso, foi muito importante até, porque eu acabei, assim, escrevendo de uma certa forma, reescrevendo, modificando, aparando as arestas dos textos, né? Porque às vezes eu escrevo um texto, eu acabo de escrever, eu olho para ele, né, como uma mãe desnaturada ou não, só uma força de expressão, tá, gente? E às vezes eu deixo ele como ele nasceu, eu não faço aquela revisão, eu não olho para ele, eu escrevo e eu sou poeta que publica no Facebook, no Instagram, e eu já publico. E esse momento que assim, eu tive que saber lidar com ele, né? Isolamento, bloqueio, e aí eu revisitei e fui reescrever outros textos, e foi bom de certa forma, foi bom também, foi um reencontro. Entendi, Raquel. Uma outra coisa, Raquel, já fiz a pergunta do Rodrigo, da Cíntia. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente dessa utilização do nome poeta. Você utiliza ele como poeta, porque alguém me perguntou, eu acho que foi. Aí algumas pessoas ficam assim, mas não seria poetisa? E aí a gente lembra, né, nesse costume de olhar nos dicionários, se vocês forem procurar em dicionário, poetisa há apenas um sentido, assim, de modo geral, né, dependendo do dicionário, que seria uma mulher que escreve poemas. E aí, na definição do poeta, né, você teria esse qualificativo, né, para que poderia ser aplicado também. E aí eu gostaria de que você dissesse para a gente, né, por que você, embora eu desconfio, claro, eu tenho uma desconfiança sobre isso, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a utilização da palavra poeta. Você é Raquel Medina, uma poeta e professora. Então, a minha preferência por poeta, né? Primeiro a imagem da palavra, o som da palavra, né? E eu penso, eu sempre quando falo, por que não poetiza? Mas assim, igual criança, né? Igual criança. É tão assim, tão singular você falar poeta, assim como você fala a criança, assim como você fala também, talvez, pássaro, você não fala, é difícil ouvir falar pássaro, né? Pássaro, criança, poeta, é tudo tão singular e único, que até assim demorou muito para eu falar que eu sou poeta, de tão singular, e porque eu acho que essa palavra, a palavra poeta, que a palavra poeta, ela é de todos nós, né? Então ela não precisa estar se modificando. Então, poetas somos mulheres e homens, né? Então, ela nos pertence, essa palavra. Eu vou riscar minha parede aqui com essa frase Ah, sua. A palavra poeta é de todos nós. Poetas somos. Quer dizer, acaba sendo, então, Raquel, nesse contexto, acaba sendo também mesmo que você não pensou nisso, acaba sendo uma utilização política da palavra, né? sim, claro, claro. Implicitamente é isso mesmo. É isso mesmo. Eu achei linda. Vai virar minha frase do meu status, a palavra poeta é de todos nós. Ai, nossa, que honra. Pessoal, eu gostaria que vocês perguntassem mais, porque vocês, como vocês perceberam, a Raquel responde e responde de maneira bem poética. Então, Raquel, eu notei, assim, quer dizer, eu já conheço o que você escreve há algum tempo, mas nesses poemas novos, eu notei, você continua utilizando muitas comparações, muitas metáforas. Eu acho que eu não sei, eu vejo muito uma ressonância da poesia do Manuel de Barros, né?
esse contexto do Pantanal também, né? Eu acho que, enfim, não tem como fugir, né? E se você leu também ele, né? Sim, Enfim, se sim. você falar para a gente sobre essa relação da sua poesia com a poesia do Manuel de Barros, você falou um pouquinho no início, eu sei, mas é Sim. porque assim eu acho muito interessante e algo muito Ah, positivo. eu fui, digamos que eu fui picada pelo Manuel de Barros, pela poética dele, pela poesia, né? E para mim é impossível passar pela poesia dele sem sair com eu ia falar a palavra mãe, sem sair com as marcas manuelescas. Então, e isso sim é bem presente, né? Eu falo que eu fui picada, eu fui contaminada por essa linguagem, e uma vez picada, a gente não se liberta mais. Em 2017, eu até participei de um livro, chama 101 Reinvenções, para Manuel de Barros, que foi organizado pelo Fábio Gondim e Ana Maria Bernadelli, e esse livro, né, é um estudo sobre a influência da linguagem do poeta Manuel de Barros sobre a criação literária do estado de Mato Grosso do Sul. Então, foram convidados 101 poetas, porque ele faria 101 anos, 101 poetas que, de certa forma, eles tiveram influência da linguagem do Manuel de Barros na sua escrita, e eu estou entre eles, porque como você disse, né? Quando se lê o que eu escrevo, percebe-se essa relação. Isso se deve a esse fato de eu ter essa marca da linguagem. E essa linguagem assim que fica, né? Que é forte, que uma vez eu assisti um documentário sobre